Olá, turma, tudo bem? Continuando ao nosso assunto de contabilidade, vamos ver hoje a questão do patrimônio, certo? E o que é o patrimônio, né? O conceito de patrimônio. O patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações da empresa. Esses bens, eles são coisas úteis, capazes de satisfazer as necessidades da empresa. Bem, os tipos de bens são bens materiais e os bens materiais. Os bens materiais são os bens que são palpáveis, que podemos tocar, que podemos ver, né? Então, os exemplos de bens materiais, eles são tangíveis e é o que a empresa tem para uso, por exemplo, armários, prateleiras, computadores, máquinas e automóveis, etc. Bens imateriais, nós sabemos que tem um valor que a empresa teve um gasto para isso, certo? E isso também compõe o patrimônio da empresa, que seria os bens intangíveis, que são as marcas, patentes, por exemplo, a marca do Boticário, né? Então tem muitas empresas que querem ter a marca do Boticário, querem ter uma franquia do Boticário e precisam pagar um valor para que isso aconteça. Os direitos são todos os valores que a empresa tem para receber de terceiros, né? O direito que a empresa tem de receber alguma coisa. São exemplos, os clientes. Então, se você vende mercadoria para um determinado cliente, você tem o direito de receber aquele valor, né, referente à mercadoria que você vendeu. Também podemos tratar como direito impostos a recuperar, né, que são os impostos que você paga, porém você tem direito de recuperar esses impostos que você pagou na compra da mercadoria. Então, assim, clientes, muitas vezes em alguns livros nós vemos clientes como duplicatas a receber, títulos a receber, mas é conhecido atualmente também como cliente. Então, tem várias nomenclaturas que a gente pode encontrar em diversos livros. E as obrigações, que são todos os valores que a empresa tem a pagar a terceiros, né? Então, tudo que a empresa tem por obrigação de pagar, que são os fornecedores. Se ela compra mercadoria, ela tem a obrigação de pagar. Então, os fornecedores, quando no caso é uma compra a prazo, né? E aí surge o fornecedor. Salários a pagar, no caso, se o funcionário passou o mês inteiro trabalhando, ele tem por obrigação, a empresa tem por obrigação de pagar o funcionário. Então, seria salários a pagar, que tem as contribuições também de INSS e FGTS, que tem por obrigação a empresa pagar para o funcionário, como 13º, férias, então tudo relacionado também ao funcionário. E também, outro exemplo de obrigação, impostos a pagar, todos os impostos que a empresa deve pagar. Aqui tem um bizu, que são duas nomenclaturas que a gente consegue identificar melhor se aquela determinada conta é um bem, direito ou obrigação, né? Aqui, a receber e a recuperar, você consegue identificar como o grupo de direito. A pagar e a recolher no grupo de obrigações. Então, o patrimônio ele tem uma representação gráfica. Essa representação gráfica ele é em formato de T, né? Então, tá aqui, esse é o formato do T, que forma o patrimônio, que a gente consegue identificar, representar o patrimônio de uma empresa. E aí, por um lado, né? Temos os elementos positivos, que são formados pelos bens e direitos, e por outro lado temos os elementos negativos, que são formados pelas obrigações, certo?
E aqui o resumo, o lado esquerdo é o lado positivo e o lado direito é o lado negativo. Então, assim, nós na contabilidade não chamamos lado direito, lado esquerdo, lado positivo, lado negativo. Essa nomenclatura na contabilidade é chamada o lado esquerdo, que é o lado positivo, de ativo, e lado direito, lado negativo, de passivo. Essas são as nomenclaturas contábeis que se dá aos lados do patrimônio. Então, resumindo, por um lado do patrimônio, que é o lado esquerdo, temos o ativo, que é o conjunto de bens e direitos, e o passivo, que são classificadas as obrigações. E aí, formamos uma equação patrimonial. O que é que isso quer dizer? O gráfico T, quando utilizado para representar a situação patrimonial de empresa, denomina-se balanço patrimonial. Então, nós observamos que aqui está representando aqui na figura uma balança. Que é isso que quer dizer? Que o ativo é igual ao passivo, né? Então, está balanceado. Ele está por igual. Então, o ativo ele não pode ser diferente do passivo. Por isso, denomina-se balanço patrimonial. Por um lado, o ativo e por outro lado, o passivo. Então, situações líquidas do patrimônio. Para que isso fique balanceado, né, nós temos a situação líquida. Nós vimos somente os bens e direitos e obrigações. Nós sabemos que bens e direitos não são igual às obrigações, ou é maior ou é menor. Nós temos ou mais obrigações em uma empresa, ou mais bens e direitos do que obrigações em uma empresa, né? Então, para isso, para que possa ser balanceado, nós temos a situação líquida, que a situação líquida é igual ao ativo menos o passivo. É a diferença entre o ativo e o passivo, né? E aí nós temos tipos de situação líquida. As possíveis, quando o ativo é maior que o passivo, então é uma situação líquida positiva, né? Ou ativa ou superavitária. Então são 3 nomenclaturas que podemos encontrar. O ativo, no caso os bens de direitos, é maior do que as obrigações. Então isso é uma situação boa para a empresa, é uma situação positiva para a empresa. Se ela vender todos os seus bens e unificar com os seus direitos, ela consegue pagar as obrigações e ainda sobra um valor. E aqui nós temos algumas equações referente à situação líquida, né? Ativo é igual passivo mais a situação líquida, passivo é igual a ativo menos a situação líquida, e a situação líquida é o ativo menos o passivo. Outra situação é quando o ativo é menor que o passivo. O que é que isso quer dizer? O ativo, que é o conjunto de bens e direitos, é menor do que as obrigações. Então, pela lógica, se a gente observar, isso não é uma situação boa para a empresa. Se ela somar os bens e direitos que ela tem e vender, ela não vai conseguir pagar as obrigações da empresa. Então, isso é uma situação líquida negativa, que também pode ser chamada passiva ou deficitária. E aqui temos as equações possíveis de quando o ativo é menor que o passivo. E aí, outra situação é quando o ativo é igual ao passivo. Isso pode acontecer? Pode, não é adequado acontecer isso na empresa, porque se o ativo estiver igual ao passivo, então a situação da empresa não está muito boa, né? Porque se ela tem os bens e direitos e consegue pagar as obrigações, não está sobrando nenhum valor. E o adequado é sobrar algum valor até para investimento, para reserva. Então, não é uma situação adequada, mas pode acontecer. E aí, nós chamamos de situação líquida nula ou situação líquida inexistente, né?
Se o ativo é igual ao passivo, não sobra nada. E aqui temos algumas equações. Ativo é igual a passivo, passivo é igual a ativo e a situação líquida é igual a zero. Então, gente, a situação líquida nós também podemos chamar de patrimônio líquido, certo? A nomenclatura contábil é chamada patrimônio líquido. A situação líquida é o patrimônio líquido e pertence ao grupo do passivo. Né? Então, para que a gente consiga balancear, formar um balanço patrimonial, tem que ter o patrimônio líquido, que aí é o que? Resumindo o que eu falei anteriormente. O ativo pode ser menor que o passivo, como pode ser maior que o passivo, ou o ativo pode ser igual ao passivo, que a situação é nula, certo? Isso é o patrimônio líquido. E aí no artigo 6.404 de 76, a lei 6.404 de 76 no artigo 178, estabelece que no balanço as contas serão classificadas segundo os elementos do patrimônio que registrem ativo e passivo. Então, o patrimônio líquido está dentro do grupo do passivo, certo? E aqui, só um resumo de como que é formado os grupos da contabilidade, né? Os grupos das contas contábeis. Aqui é o grupo do ativo, é dividido em ativo circulante, que é o quê? Que circula no prazo de um exercício social, que o exercício social que nós chamamos são 365 dias, e o ativo não circulante é mais do que o exercício social. No ativo circulante, nós encontramos a disponibilidade, o estoque, clientes, então isso eu vou detalhar um pouco mais adiante, certo? E aqui o ativo não circulante é o ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado. Esse imobilizado que nós encontramos são os bens de uso da empresa, que é carros, imóveis, terrenos, e o intangível, no caso, que é as marcas e patentes. E aí, outro grupo, que é o do passivo, nós temos o passivo circulante também, que é em um exercício social, são as contas que são movimentadas na empresa até um exercício social que é 365 dias, do mesmo jeito do ativo circulante, só que é as obrigações. E aí também temos o passivo não circulante. E mais adiante nós temos o patrimônio líquido, que ele se encaixa dentro do grupo do passivo, certo? O patrimônio líquido, nós temos esses principais grupos, essas principais contas. O capital social é uma conta que vemos com frequência. Esse capital social é quando a empresa inicia o estabelecimento, ela tem um valor que é o investimento que o proprietário investe na empresa, o valor que o proprietário investe na empresa, né? Por exemplo, você vai abrir a empresa com 10 mil reais. Então, nós já fazemos esse registro no capital social. Temos a reserva de capital, reserva de lucro, ajuste de avaliação patrimonial, ações em tesouraria e prejuízos acumulados. Se vocês observarem, nós não temos lucros acumulados, porque a empresa não pode acumular lucros. Ela tem que distribuir para os seus sócios e colocar um valor na reserva de lucro, né? Que esse detalhe nós vemos mais na contabilidade intermediária, contabilidade avançada. Então, a equação fundamental do patrimônio, né? Se ele tem que estar balanceado, se é um balanço patrimonial, é o quê? O ativo é igual ao passivo mais o patrimônio líquido. E aqui nós temos a questão dos grupos do ativo, né? No ativo, as contas elas serão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez. Então, quanto mais a conta, o bem e o direito, ele é transformado em dinheiro,
mais no topo ele fica, certo? Mas na ordem é o que? É o que a empresa consegue transformar mais rapidamente em dinheiro. Por exemplo, aqui no ativo circulante, nós temos os disponíveis. O que é que eu tenho no grupo de disponível? Caixa e bancos. Clientes, né? Então, já está mais próximo de ser transformado em dinheiro, porque você já vendeu a mercadoria e está só aguardando o cliente pagar para a empresa, né? Então, só está aguardando receber esse valor. Impostos a recuperar e o grupo de estoque de mercadoria. E o ativo não circulante, nós temos o ativo realizável a longo prazo. Desse grupo, nós podemos classificar tudo que é no ativo circulante, eu posso colocar como ativo não circulante, só que realizável a longo prazo. No caso, por exemplo, se eu tiver algum cliente que eu vou receber mais do que um ano, que isso não é tão comum, a gente não é tão comum nas empresas, acontecer isso nas empresas. Mas eu posso ter algum imposto a recuperar que eu só consigo depois de um ano. Pode acontecer também. Investimentos. Aqui quando a empresa tem algum investimento em outra empresa, né, que ela tem algum direito, alguma ação em outra empresa. Imobilizado. No caso de imobilizado, você tem os bens tangíveis, né? Você é colocado dentro do grupo de imobilizado, por exemplo, terrenos, veículos, imóveis, máquinas, equipamentos, certo? E intangível, que são as marcas e patentes. No grupo do passivo, deve ser classificadas observando a ordem decrescente do grau de exigibilidade dos elementos nela registrados. Então, pelo que é mais exigido da empresa. Passivo circulante, nós temos o grupo de fornecedores, ou contas a pagar, ou títulos a pagar. Empréstimos e financiamentos a curto prazo, detalhe, não é a longo prazo, porque se tiver a nomenclatura a longo prazo, você já classifica como não circulante. Obrigações tributárias, que são as obrigações com impostos, taxas e contribuições que a empresa tem a pagar. Obrigações trabalhistas e previdenciárias, no caso de salários a pagar, INSS, FGTS a pagar, 13º a pagar, férias. Provisões, algumas provisões que a empresa tem, por exemplo, provisões de 13º, provisões de férias, provisões de trabalhistas, certo? E outras obrigações que não se encaixam nesse grupo, no grupo de outras obrigações. E aí nós temos o passivo não circulante. As obrigações da companhia, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo não circulante, serão classificados no passivo não circulante, se tiverem vencimento após o término do exercício seguinte. Então, por exemplo, uma conta que nós encontramos muito com frequência no passivo não circulante é empréstimos e financiamentos a longo prazo. E aí nós temos aqui a origem e aplicação do recurso. Ativo. O grupo do ativo é onde é aplicado os recursos, né? Os capitais próprios e de terceiros são aplicados na empresa em bens e direitos. Então, de onde vem essa aplicação, né? Então, essa aplicação é através do passivo. O passivo ele é classificado como a origem dos recursos, de onde que vem os recursos. As obrigações, parte que a empresa deve para terceiros. Patrimônio líquido, parte do patrimônio que pertence à empresa, ou seja, capital próprio. Então, é através do capital próprio, né, o capital do empresário, que inicia a empresa. Então, ele com o capital próprio, ele vai comprar os bens da empresa para que comece a dar continuidade, a iniciar o negócio. Então, também não só pelo capital próprio, mas pelo capital de terceiros, né, que gera as obrigações, por exemplo, fornecedores. Muitas vezes a empresa compra a prazo, onde que gera capital de terceiro, que é as obrigações que tem para com os fornecedores.